mostrando, na medida que a cave penetra o âmago de Belimar, o coração de Belimar, uma explosão ocorre e dessa explosão derivam fagulhas de energia. Esse é o momento onde nascem as Sefirot. Essas Sefirot, elas vagam dentro de Belimar e elas vão se sentir na necessidade de voltarem à sua origem, a saber, elas se sentem na vontade de misturarem-se com Deus novamente. E quando elas buscam um caminho para isso, elas percebem, cada Sefirá percebe outra Sefirá como sendo esse caminho de retorno a Deus. E, consequentemente, uma Sefirá sente uma forte atração pela outra. E cada Sefirá se sente atraída por aquela que está mais próxima. Todas as Sefirot, então, vão rumarem uma em encontro da sua companheira. Se elas fossem pura energia, exatamente como a energia da cave, consequentemente nessa atração, elas se fundiriam numa coisa só. E assim elas perderiam sua individualidade, perderiam sua forma e retornariam a Deus. E é como se Deus não tivesse criado absolutamente nada. Portanto, já que a vontade divina, o Ratson, era criar o universo, então naturalmente isso não pode acontecer. Quando as Sefirot elas se sentiram atraídas umas às outras, elas buscaram unirem-se, elas se depararam com uma negatividade que as impediu de encostarem uma na outra. Que elas buscaram se aproximar, algo impediu que elas se encostassem. E o que foi esse algo? Esse algo é a parte de Belimar na Sefirá. Essa parte de Belimar é a negatividade que circunda a Sefirá. E essa negatividade os sábios chamam de Clipá. Clipá é um termo hebreu cabalístico para casca. Então, dessa maneira, podemos trazer como ilustração uma uva sem caroço, por exemplo. Então, você tem uma uva sem caroço num cacho de uvas, todas elas feitas de mesma substância, vinda de uma mesma origem, e a única coisa que as torna distintas é a pequena pele que circunda cada fruto daquele. Tire a pele e coloque-as todas numa vasilha, esprema e tal, e você já não vai saber mais distinguir que uva é aquela distinta das demais. Elas se misturam, elas perdem totalmente sua individualidade. O que mantém a individualidade das uvas, no nosso exemplo, é aquela fina pele. Da mesma maneira, a Clipá, ela protege, ainda que sendo uma força negativa, ela protege a Sefirá de misturar-se com a outra Sefirá, perdendo assim a sua individualidade. O problema prático, caso viesse a se misturar, equivaleria à morte. O Shlomo HaMelech, ele disse que ao morrermos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, unir-se com Deus equivale a morrer. Muito bem. Dentro desse conceito, já que o conceito de estar vivo é quando você anda na rua e cruza com alguém, Um bom dia, boa tarde e tal. Porque o indivíduo está aqui. Se ele tivesse unido com Deus, você não estaria vendo. E essa ausência física do indivíduo transitando para lá para cá é compreendida como morte para a gente aqui. Consequentemente, então, se uma Sefirá viesse a unir-se de novo a Deus, ela seria o equivalente a Sefirá ter morrido. E como o Eterno precisa que ela viva para que a ciclicidade do universo venha a acontecer, então ela precisa ter sua individualidade mantida, preservada, mesmo contra a vontade da própria Sefirá, que é unir-se com o todo. Portanto, nessa ânsia de querer unir-se, ela vai se deparar com a camada de negatividade dela e da outra Sefirá, e essa camada de negatividade é chamada de Clipá, de casca. Essas Clipot, por sua vez, não devem ser entendidas como um lado, digamos, como Sefirot negativas. Não é o caso, Então você não vai ter Sefirot positivas, Sefirot negativas, que seriam as Clipot. Não. As Clipot são finas camadas que envolvem esse globo de energia, por assim dizer,
a energia positiva a clipar essa negatividade que impede que ela se misture. Todavia, essa clipar não é um muro intransponível, ou um muro de contenção, ou algo que impeça a comunicação total das Sefirot. Não. A camada de negatividade, ela é grossa o bastante para impedir que as Sefirot se misturem, mas fina o bastante para permitir que elas se comuniquem. E da comunicação das Sefirot é que nascerão todas as outras entidades que permearão o universo daqui para frente, né? A propósito, o termo universo em hebraico é Olam. E Olam vem do termo hebreu Alam. E Alam quer dizer ocultamento. Assim sendo, então, para que serviu a criação do universo para ocultar a Deus, e o esforço das Sefirot e de todas as criaturas que vêm na sequência é revelá-lo dentro da negatividade, né? É trazê-lo para a frente das cortinas de Belimar. E Belimar, por sua vez, nada mais é do que o próprio universo, onde suas fronteiras, suas margens, ultrapassando-as, você tem o Eterno. Ok? A gente conversa sobre isso um pouco melhor no próximo vídeo. Shalom Lehitraot.